Neve, vento forte e temperaturas congelantes. E eu encarei tudo isso só com uma mala de mão. Eu também levei essa mochila pequena, vai. Quer saber como eu fiz isso? Vem comigo. Oiê, eu sou Luli Monteleone e viajar para a Islândia no inverno foi uma das experiências mais incríveis e geladas da minha vida. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que com a mala certa, dá pra encarar o frio sem sofrimento. E sem despachar a mala e, consequentemente, sem pagar por isso. Eu sei que parece impossível, mas eu realmente passei uma semana no inverno, na Islândia, só com uma mala de mão. Agora vem comigo que eu vou te mostrar o que levar na mala para montar looks quentinhos e estilosos. O inverno na Islândia é bem complicado, gente. As temperaturas rondam por volta dos 0 graus, o que nem é tão frio assim. O problema lá é realmente o vento, porque quando bate o vento, as temperaturas podem chegar a -15. Então a sensação térmica é muito baixa e você tem que estar preparado para isso. E também vou dizer que tudo que eu levei na mala é imprescindível para uma viagem para a Islândia, mesmo que não seja no inverno, porque mesmo no verão as temperaturas lá chegam no máximo a 20 graus e o clima lá é totalmente imprevisível, então pode mudar a qualquer momento e você pode sim pegar neve, tempestade, um clima bem complicado e bastante frio. Então é bom estar preparado para não sofrer na viagem, né? Gente, quando eu digo que o inverno na Islândia não é brincadeira, eu fiquei impressionada quando eu cheguei lá. Eu já peguei inverno em muitos países, invernos muito rigorosos, mas realmente o vento deixa tudo pior na Islândia, bem complicado mesmo. Então, o segredo é se vestir em camadas e depois de testar tudo na prática, eu vou mostrar para vocês aqui o que funcionou e o que não funcionou. A base para qualquer look de inverno são as roupas térmicas, né? Então essa é a sua primeira camada. Eu levei 2 blusas térmicas. Essas são bem quentinhas, são aquelas da Uniqlo que eu uso em todas as minhas viagens de inverno. E levei também 2 leggings térmicas, essa que é da Uniqlo e essa que é forrada com um pelinho por dentro, então também é super quentinha. A segunda camada é aquela que vai te manter quentinha. Então é importante investir em peças que sejam de qualidade e leves. Então eu levei este cachemir pink, que ele é super levinho, quente, não ocupa espaço na mala, nem pesa na mala. Além disso, ele é um ponto de cor, que é bem importante nas viagens de inverno para você aparecer no meio da paisagem, né? Que às vezes fica tudo muito escuro, se você tá vestida toda de preto, você acaba sumindo na foto. Outra peça que eu tenho há muitos anos e que eu adoro é essa camisa xadrez. Porque além dela ser bem colorida, ela é toda forrada com pelos. Então ela é muito, muito quente e acaba sendo uma peça bem prática e versátil para usar no inverno. Calças de moletom térmicas. Essas daqui também são da Uniqlo, sou muito fã das peças da Uniqlo. E eu gosto porque elas são forradas com pelo. Então, além delas serem extremamente confortáveis, elas são muito, muito, muito quentinhas. Então, levei as duas que eu tenho, uma preta e uma branca. Apesar de já ter muita roupa para inverno, inverno rigoroso, eu não tinha exatamente peças que fossem resistentes à água e ao vento, então eu tive que fazer compras para essa viagem. Esta calça eu comprei. Então ela é uma calça para neve, para esqui, mais ou menos. Ela é resistente à água, resistente ao vento e é térmica também. Então ela também é forrada e é bem quentinha. Mais uma vez eu optei por pegar algo bem colorido que chamasse atenção assim nos cenários. E essa peça eu usei quase todos os dias porque realmente o vento, a chuva e a neve acaba te molhando. Então, quando eu estava com as calças de moletom, acabava molhando e aí você fica com frio, né, se você tá com a roupa molhada não tem jeito. E como nem tudo tem que ser térmico, eu levei também uma t-shirt preta básica. Essa aqui eu usei bastante no hotel e também nos voos de ida e volta para não passar muito calor no avião e nos aeroportos. A terceira camada é a que vai te proteger do vento, da chuva e da neve. Então, eu comprei este casaco, que na verdade foi um grande achado, assim, foi uma coincidência de eu achar este casaco, que ele tem até aqui na etiqueta, ele é resistente à água, resistente ao vento e térmico. E ele tem 3 pontinhos térmicos, poderia ser só 1 ou 2, então ele é o mais quente possível. Então ele é bem fofinho, bem quentinho. Eu gostei também que ele não é preto, apesar de ser cinza escuro. Preferia uma coisa colorida? Preferia, mas não tinha, né, gente? Então foi esse aqui. E eu gostei muito desse casaco, assim, ele realmente segurou bem o clima na Islândia
foi ótimo. Seria até melhor se ele fosse comprido. Ele é curto, né? Se ele fosse comprido, pelo menos até o meio da coxa, seria melhor, que acaba aquecendo mais. Mas esse aqui segurou bem, gostei bastante, vou usar muito ainda. Os sapatos, gente, você vai ter que levar uma bota para neve. Essa bota para neve não pode ser qualquer uma. Ela tem que ser uma bota que é resistente à água, obviamente, e principalmente que tenha um solado com tração, porque andar no gelo é muito complicado, você escorrega muito. Então tem que ser, não pode ser um solado liso, que senão você vai escorregar com certeza. Além disso, é importante que tenha forro também para manter o seu pé aquecido e seco. Eu levei também o tênis e coloquei também essa palmilha que já tá toda suja e feia, porque enfim, usei na viagem, que ela é refletora e ela acaba aquecendo mais, mas o tênis eu basicamente usei no hotel, para sair à noite para jantar e na viagem de avião, ida e volta, que era mais confortável também, e eu sei que isso aqui não aguentaria a neve e o gelo. Os acessórios são tão importantes quanto as roupas, porque eles acabam protegendo as extremidades e também ajudam a variar um pouquinho o look, né? Eu levei esses 2 gorros, este rosa e este branco com 2 pompons, então ia variando um dia ou outro. Isso aqui eu também comprei para essa viagem. Isso aqui é uma balaclava, gente. É uma das coisas mais feias que eu já usei na minha vida. Mas a verdade é que isso aqui protegeu muito o meu rosto nos dias de vento intenso e realmente sem isso ficaria complicado. Então, mesmo sendo feio, recomendo que compre uma balaclava para ir para a Islândia. Eu levei 2 luvas, essa aqui que é para neve, eu comprei também para viagem, então além dela ser resistente à água, ela também é forrada, então é super quentinha, essa que eu usava sempre que eu estava ao ar livre. E levei essa outra luva comum de lã, que cobre aqui os dedos, porque se eu soubesse que eu não ia passar muito tempo ao ar livre, eu usava essas daqui em vez dessa. Outra coisa, é importante também você levar pelo menos 2 pares de luva, porque luva é uma coisa que a gente perde muito facilmente nessas viagens. Por acaso, nessa viagem eu voltei com as 2 para casa, mas acho que é um recorde, porque em todas as minhas viagens de inverno eu perco as luvas. Então é sempre bom ter um par extra para usar caso você perca uma, porque isso pode acontecer. Não esqueça também de levar meias térmicas, aqui tenho 2, mas eu acabei levando 4 ou 5. Usei sempre, durante a viagem, ajuda bastante também a não passar frio nos pés. Eu comprei esses aquecedores de mão aqui, que são uns patches, na verdade, que você só abre e ele já esquenta, mas isso aqui eu me senti enganada, porque diz aqui que dura 10 horas. Primeiro, não esquentava nada e não durava nem 1 hora, então não sei se foi a marca, não sei, mas realmente não recomendo, tanto que eu não usei. Pra variar, eu levei um cachecol que eu claramente não usei, gente, porque eu não gosto de cachecol, não adianta. Então, com a balaclava, com a touca, com a luva, com o casaco fechado até aqui, eu realmente não senti necessidade de usar o cachecol. De qualquer maneira, eu andava sempre com ele estava sempre na mochila comigo, caso fizesse um frio muito absurdo, eu poderia usar, mas não usei, ele foi só dar uma voltinha lá na Islândia mesmo. E isto aqui é uma coisa que é imprescindível para a Islândia. O que que são isso? São grampos para os sapatos. Então, quando você estiver andando no gelo, principalmente para visitar cachoeira, enfim, algumas praias, muitos lugares lá na Islândia, você vai colocar isso na sua bota, que vai evitar que você escorregue. E eu aconselho que você compre isso antes da viagem, porque lá na Islândia é muito caro e você consegue achar isso bem baratinho, online. Então, compre antes e carregue sempre com você. Se você vê que tem gelo no chão, coloque isso nas botas para não escorregar. Vocês sabem que eu nunca viajo de óculos escuros, né? Então eu levei 2 nessa viagem também, principalmente porque se estiver sol e o sol refletindo na neve, realmente aquilo forma uma luz muito forte e acaba incomodando os olhos. Mas assim, não tinha sol, gente. Não tinha. Teve, sei lá, 10 minutos que eu vi sol naquele país e eu usei esse aqui por 10 minutos só. Mas tudo bem, né? A Islândia é conhecida como a terra do fogo e do gelo, então não faltam, piscinas térmicas por lá. E você com certeza vai querer visitar algumas. Então eu levei um maiô e levei também um biquíni.
Eu confesso que eu só usei o maiô, porque eu achei que eu iria mais para a piscina térmica, por isso que eu levei 2, mas não tinha necessidade, poderia ter levado só um mesmo. E os chinelos, que eu nunca viajo sem, porque sempre uso no hotel e nesse caso usei também nas termas. Eu levei essa mochila, que além de ser um espaço extra, né, na mala para usar no avião, eu usava ela durante os dias para carregar tudo que eu precisava durante os tours. Então, garrafa d'água, grampo para bota, cachecol, balaclava, luva, enfim, ficava tudo aqui nessa mochila. E claro que eu levei também a minha amada bolsa da Uniqlo, uma delas, porque eu usava essa daqui também nos dias de tour, para não ficar descendo com a mochila pesada, eu levava só o essencial aqui, o resto ficava na van, e também para usar na cidade, saía só com a bolsa pequenininha, que é mais confortável. Com as camadas certas e com um pouco de planejamento, você consegue enfrentar o inverno na Islândia sem passar frio e sem ter que pagar para despachar a bagagem. Inclusive, eu já mostrei todos os looks que eu usei nessa viagem num vídeo que tá aqui no canal, então já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixe seu like aqui embaixo. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar meus looks e viagens ao vivo. E entra no blog que eu sempre coloco outras dicas lá. Boas viagens!